Olha, isso aqui Deus te deu, não é para você guardar, é para você distribuir. O que Deus precisa, Ele precisa encontrar sempre uma mão vazia para Ele colocar mais outra coisa. Agora, o que é que nós fazemos? Deus me dá, eu fecho a minha mão. Uhum. Será que Deus não vai dar? Pode dar também. Mas tudo que Ele dá não fica na mão, cai, porque a minha mão está fechada. Então, a minha mão tem que estar sempre aberta. Deu, eu tiro, entrego onde que Ele manda entregar e está sempre. E cada vez que Deus coloca algo que não é nosso nas nossas mãos, fica sempre alguma coisa para nós. Em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, glória. É, Hum. pensamos ter algo enquanto que não temos. Amém. Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio para aumentar, levantar e fortificar a sua fé. Hoje temos um convidado que vai partilhar conosco o seu testemunho impactante, a sua trajetória com Cristo Jesus. Ele que está na palavra de Deus, que recebeu a palavra de Deus há 37 anos dentro da palavra, com altos e baixos, mas não desistiu, porque Cristo é o caminho, é a salvação. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Não esquecendo o nosso patrocinador oficial, que é a Pixeltech. A Pixeltech é responsável por essas imagens de qualidade. Toques de Beleza com Fé, aquele cabeleireiro que trata, cuida daquela que é a escolhida de Deus. Toques de Beleza com Fé, patrocinador do Pod Fé. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Subscrevam o nosso canal, curtam a nossa página, partilhem, partilhem, porque a tua partilha está a salvar vidas. Obrigada pelo carinho dos nossos seguidores de toda a parte do mundo. Obrigada pelas mensagens que vocês têm enviado de todos os países. Que o nosso bom Deus vos abençoe. E fiquem aí do outro lado, vocês vão conhecer a história do nosso convidado, que é pastora, ele é psicólogo clínico, é pai, que tem o nome de Kimuine Messo André. Nome super original. A paz, pastor. Paz, Pai do Senhor. Seja bem-vindo a esse programa que é de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Eu gosto de dizer nós porque não ando só, né? Eu com o Espírito Santo. Então agradecemos estar aqui e partilhar a caminhada que Deus trilhou conosco, ou está trilhado conosco. Eu só frisei aqui algumas coisas que o pastor faz, mas é um homem de muitos ofícios. Quem é Kimuine Messo? Kimuine Messo é um filho de Deus. Kimuine Messo é um pai de família. Kimuine Messo é um pastor. Kimuine Messo é psicólogo. E tudo isso Deus fez com Kimuine Messo para ajudar muitos na vida. Amém. E como é que começa, não é, a sua trajetória com Cristo? Quais são os processos, quais foram os processos até chegar à pastoral, a pastor? Ok, eu não sei quanto tempo nós temos, porque a minha história acho que poderá levar umas 200 páginas, mas vamos fazer com que sintetizemos. Amém. Eu tenho 47 anos de idade, corrijo. A minha vida cristã está há 32 anos, porque eu 32 recebi anos. Cristo aos meus 15 anos. Ok.
quando eu era mais pequeno, não sei, mas eu dizia à minha mãe que eu quando crescer vou começar a ir à igreja. Só para dizer que, infelizmente, não foi a minha mãe que me mostrou o caminho da igreja. E para já não vivi também muito tempo com a minha mãe. Uhum. Minha mãe deixou-me muito cedo. Já eu era órfão de mãe aos meus 9 anos de idade. No entanto, eu nasci no Congo Democrático. Eu fiz uma boa parte de vida lá, juvenil. Estudei lá a escola primária, a secundária, uma parte da universidade. E aos meus 24 anos, o meu pai achou eu estar ao lado dele. E ali ele manda um dos irmãos lá no Congo, foram me buscar para cá em Angola. Sou filho de imigrantes angolanos no Congo, não é? Então é lá onde que eu recebi Cristo, aos meus 15 anos. Isso era no internato onde eu estudava. Curiosamente, naquele internato só havia 3 igrejas. A igreja quimbanguista, a igreja batista e a igreja católica. E nós fomos católicos de obrigação, por causa da escola. Todo aluno tinha que frequentar a igreja católica. Depois de um tempo, em 92, nasceu um movimento diferente da igreja católica, diferente, batista, diferente, quimbanguista, que nós chamamos hoje ministério, né? Ali eu ouvi uma palavra também diferente e decidi entregar a minha vida a Cristo. No dia seguinte, o líder daquele ministério levou-nos no monte, onde nós fomos orar, estávamos lá em jejum e tudo mais. Então, a nossa ausência o dia todo no bairro notou-se. E quando a gente volta no bairro, e aquilo provocou um tumulto muito grande. Acusar a igreja, que tipo de igreja é esse? Essa igreja saiu aonde? Levar esses meninos e tudo mais. Aquilo era muito forte. Sim. E a gente recuou. A gente recuou, voltamos nas nossas igrejas, digamos, habituais ou tradicionais. Mas a semente Foi já havia brotada. ficado. Já havia ficado. Sim. Inclusive que eu fazia coisas... Bem, eu não fui assim muito complicado, né? Eu fui sempre aquele menino sereno, que fala pouco, mas não nasci assim. Eu nasci, era muito turbulento, mexia muito, tinha muita energia. Infelizmente, a perda da minha mãe, a ausência do meu pai na minha infância, murchou-me. E eu fiquei tímido. Então, a minha timidez é adquirida, não é de nascença. Então, fiquei tímido, com medo de enfrentar coisas, medo de ser punido, medo de ser batido. Então, fui crescendo assim, aquilo ganhou muito espaço na minha vida. Mas aquelas coisas, tudo que os adolescentes faziam, então eu fazia, já não encontrava alegria no que fazia. Depois de eu aceitar Cristo, abandonei e andei assim. Quando a gente chega em 1995, eu vou sair do internato e vou para a capital. Com a dificuldade da escola, né? Com o pai ausente, distante de mim, não tendo a mãe, e eu
sou o primogênito da minha mãe e eu sou o 13º do meu pai. O meu pai teve 16 filhos, em 3 mulheres, e algo muito, digamos, em comum e bonito. Eu tenho uma irmã da mesma mãe, pai diferente, e tenho 15 irmãos do mesmo pai, mas eu, com o meu pai e a minha mãe, sou filho único. Ok. Então, eu não tenho irmão de pai e mãe, nem irmã de pai e mãe. Exato. Yeah. No entanto, quando a gente chega em 95, eu tinha muita dificuldade de estudar. Gostava muito de estudar. Então, aquela dificuldade toda, eu tive um colega que me dizia sempre, olha, Cristo poderia te ajudar para você estudar melhor, não sei o quê. Me lembro quando eu passei para décima classe, nós fomos de férias, e no regresso, né, no ano letivo, eu era totalmente diferente. Nascido de novo, convertido outra vez. Mas porque através desse seu amigo que entrou na sua vida... Através desse amigo, sim, embora que eu não estou de acordo que o evangelho seja levado assim. Acho que nós, quando evangelizamos, devemos apresentar a Cristo. Sim. Não prometer coisas, porque muita gente hoje na igreja vão à igreja porque lhes evangelizaram e foram-lhes prometidos algo. Sim. Por exemplo, você vem à igreja, vem a Cristo, Cristo dará um carro, por exemplo, não é? Então, a pessoa vai, não primeiramente pela salvação da sua alma, Exato. mas Por aquilo que Cristo vai dar. aquilo que Cristo vai dar. Exato. Então, muitas das vezes, vai fazer cálculos que não são de Deus. Vai permanecer 1 ano, 2 anos na igreja, não vê o que lhe prometeram quando lhe foi evangelizado, Exato. então acaba por Desistir. abandonar, por desistir. Yes. Graças a Deus, nós não desistimos. E quando eu entreguei a minha vida a Cristo novamente, mas continuei com as dificuldades da escola. Eu me lembro Sim, que... isso é importante. Isso é importante que o pastor frisou e frisou bem. O pastor falou de pessoas que vão pregar o evangelho, mas que de uma maneira aliciante, posso assim dizer. Aceita Jesus como teu Salvador, que este problema que você tem imediatamente vai acabar. Esta casa que você quer, Cristo vai dar. Não é por ali. Não. O pastor confirma que aceitou Cristo em sua vida, mas os problemas não pararam de imediato. O que aconteceu depois, pastor? Eu continuei com as dificuldades, mas depois de um tempo comecei a ver a mão de Deus. Yes. No sentido de que eu ganhei confiança do diretor da escola. Amém. Quando soltava os alunos que não pagava regularmente as propinas, eu era um dos alunos que o ano letivo tem 9 meses, mas tem o atraso de propina de 7 meses. Meu Deus! Tudo a ver? Então, o que acontecia? O chotão da escola, eu vou no gabinete do diretor explicar a minha situação, com lágrimas. E o diretor vai te dizer, ok, eu como chotamos hoje, você também vai. Mas amanhã vem, vai assistir às aulas. É assim que foi acontecendo. E só me apertavam muito mais nas provas finais. Mas dali também Deus fazia sempre a sua graça para que dinheiro apareça e a gente pagasse. Eu estudei só numa escola. Saindo do internato, eu saí com a 8ª classe no internato. Então, entrei numa outra escola já no capital.
recomeçando a 8ª classe, né? Até que terminei o médio. Uhum. Lá naquela escola que eu comecei a fazer campanhas de evangelização. Amém. Eu evangelizava a minha sala e assim, no fim do ano letivo, eu ia falar com o diretor. O diretor dava-me 2 horas que eu reunia toda a escola e pregar a palavra de Deus. Além dali, eu preguei nas ruas, preguei nas praças, preguei evangelização porta a porta. Breve, quando a gente chega em 99, eu entro em contato pela primeira vez com o meu pai. Ok. Porque meu pai não viveu com a minha mãe, né? Já tinha 2 famílias e depois tinha alguém que era minha mãe nessa relação onde eu nasci. E o meu pai regressa cá em Angola, deixou-me com 4 anos de idade. Eu não tinha a imagem dele, não conhecia. Entro primeira vez em 99 em contato com meu pai, isso tudo porque uma das irmãs da minha mãe, Matia, porque eu incomodava sempre. Incomodava sempre, tinha medo de alguma coisa. Dizia sempre que eu vou crescer um dia. Eu vou procurar me casar um dia. Não quero me casar com uma irmã minha. Porque eu sei que o meu pai tem filhos, tem filhas. E importunando sempre a minha tia. Então, em 99, a minha tia vai mostrar a família do meu pai lá. Sim. Então, fui para lá e o anúncio chegou até ao ouvido do meu pai, num dos primos, o sobrinho do pai. O pai vai perguntar, o sobrinho do pai vai perguntar no tio e o pai reconheceu perfeitamente. Disse que eu tenho um filho, o nome dele é fulano de tal. Uhum. Então, esse primo vai dizer ao pai, eu quero ir para lá. O que é que vamos fazer para aquele teu filho? Disse, não, assim que você vai, traga ele para cá. Então, em 2001, o primo foi para o Congo e me trouxe aqui. Eu já tinha 24 anos de idade, Sim, sim. já com o médio feito. E lá no Congo já fazia a universidade, fazia a ciência dos transportes. Ok. Quando cheguei para cá, não tinha essa área, ciência dos transportes, então tive que fazer outras coisas. No entanto, já na 12ª classe, quem pagou as minhas propinas foi a igreja, foi Deus. Foi Deus que pagou as minhas propinas, foi Deus que me mandou na universidade, né? O meu pastor de lá que tomou as responsabilidades, até o ponto que eu fui lhe despedir que o meu pai precisa de mim e eu preciso ir. Então, chego cá, em Angola, fiquei 2 anos parados, porque aprendi uma coisa com o meu pastor de lá do Congo, que quando se desloca de uma área para outra, a primeira coisa que tem de dominar é a comunicação. Eu fiquei, entrei na escola de língua, aprendi, e ao mesmo tempo estudando o pai que eu não conhecia, estudando os irmãos que eu encontrei, aquilo levou-me 2 anos. Depois de ter perfeitamente conhecimento da família, então procurei a começar a me movimentar. Muito antes disso, eu encontro meu pai já era convertido, era diácono já, na igreja, junto com
a minha mãe, a mãe dos meus irmãos, eram diáconos na igreja onde que eu sirvo até hoje. O pai me pergunta, cadê o testemunho? Porque eu disse que eu sou cristão e tudo, mas cadê o testemunho que você trouxe? Eu disse, não, o pastor de lá não deu meu testemunho porque não me liberou com facilidade. Tinha projeto sobre mim, tinha projeto sobre minha vida, mas eu não tenho testemunho. O pai disse, se você não tem testemunho, a igreja não vai te acolher. Eu disse, eu não preciso que a igreja me acolha. Yes. Mas eu vou à igreja como todo mundo Vai. vai à igreja. Então eu chego à igreja, naquele tempo nós não tínhamos a sonorização. Né? A igreja era cantar Batuques. a batuques, a voz livre e tudo Sim. mais. E eu sabia batucar muito bem. Uhum. Então foi o primeiro trabalho que eu faço à igreja, Ok. batucar. Depois eu vou me integrar no grupo da intercessão. Ali vamos servindo e tudo mais. Então, aquela rotação de irmão, você que vai moderar hoje, irmão, você que vai exortar hoje. Então, chega a minha vez de exortar. Porque lá no Congo já era pregador. Já dirigia uma congregação. Quando eu exortei, o líder da intercessão disse uma coisa. Disse, eu achei algo diferente na tua exortação. Ok. Disse, você tem conhecimento mais do que todos nós que estamos aqui. Então, esse eco vai chegar até ao pastor. Chamou a atenção do pastor e o pastor começou a utilizar-me na moderação, na interpretação, porque eu falo 4 línguas. Ok. Na interpretação e tudo mais, de 2001 até 2008. Em 2003, 2004, eu tornei... Não, em 2002 já, tornei líder da intercessão, tornei líder da juventude, na qual eu trabalhei muito tempo com o irmão que lhe importunou sempre, Exatamente. que era o secretário, né, Ok. do comitê, que eu fazia parte como coordenador. E em 2008 eu vou me casar. Ok. Após o meu casamento, o pastor disse que você tem que sair. Tem que sair daqui para ir começar a igreja num outro bairro. Como era também monitor da escola dominical, né, dos adolescentes, o pastor nos manda primeiro com mais outro monitor. Fomos começar uma igreja, mas a minha intenção, a minha ideia não era de ser pastor. Eu tinha outros projetos na vida, tinha outros planos. Não existe nada que eu gosto de fazer profissionalmente como conduzir. Para ter uma ideia, quando eu estou triste, quando eu estou preocupado, em outras pessoas, se pegar no volante, vai fazer acidente. Mas em minha condução, é uma terapia para mim. É uma terapia para mim. No entanto, eu pensava, porque já fazia trabalho de táxi, e eu pensava já a ser caminhonista. E foi nesse momento que o Senhor confirma a sua chamada para o pastoral. Fomos abrir aquela igreja, mas depois de um tempo eu fugi. Voltei para o centro. Depois de eu casar em 2008, 2009, o pastor insistiu. Mas voltando atrás, eu já tinha uma promessa de Deus, né, no meu pastor do Congo, que saiu da boca dele dizendo que você vai ser pastor, mas não é aqui.
no Congo, num dos países de África. Recebeu uma profecia. Uma profecia que eu não sabia que seria cá em Angola. Me lembro nesse dia, o pastor vai nos delegar 2 pessoas. Apresentou-nos à igreja, disse que vão sair para ir começar uma obra num dos bairros. Eu levei isso nas brincadeiras, como antes. Sim. Mas quando nos manda ajoelhar, ele vai fazer uma oração tremenda, que vai me dar medo. Vai dizer o seguinte: Senhor, cá está o irmão. Ele fugiu muito, mas agora lhe apanhamos e lhe colocamos debaixo dos teus pés. Usa ele como quiser. Yes. Aí o Espírito Santo começou a falar dentro de mim. Eu disse, se eu fugir dessa vez, algo pode acontecer. Então, Senhor, faça a sua vontade, eu me entrego. Então, dali que eu saí, em 2009, nós fomos começar uma igreja na qual que eu sou pastor até no dia de hoje, 2024. Então, a partir desta oração que foi feita no altar, foi consagrado a pastor até hoje. Já não fugiu? Sim. Não consagrado oficialmente, Sim. mas foi entregue. Okay. Foi entregue, porque a consagração vai vir, ou a confirmação, né? Vai vir 3 anos depois. Okay. Em 2012, eu fui consagrado como ancião, a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Mas em 2009 já dirigi a igreja como cooperador. E em 2014 fui consagrado como pastor. No entanto, a minha vida em geral não tem sido fácil. Até hoje, eu tenho uma forma diferente como Deus usa-me. Deus colocou em mim o que se chama em psicologia a empatia. Eu sinto o que o outro sente. Depois é que vou ajudar. Yes. É complicado. Eu tenho uma graça de cura, mas como é que isso opera em mim? Posso estar num lugar, eu começo a sentir uma dor no meu corpo. Em qualquer sítio do corpo. Aí o Espírito Santo me comunica que tem alguém aqui nesse recinto que está com essa dor. Exatamente. Yes. E ali eu procuro essa pessoa e vou orando e o Senhor vai operar. E é isso que acontece em muitas situações da minha vida. Eu vivi situações muito tristes, muito tristes. Eu casei-me em 2008. Eu tenho 6 filhos. 6 filhos. Quando eu falo na história, tenho 6 filhos. A minha primeira filha já tem 27 anos. Ok. A segunda, 25 anos. Bom. O terceiro tem 16 anos. Amém. O quarto tem 8 anos. O quinto tem 4 anos. E o sexto tem 2 anos. Glória a Deus. Agora as pessoas perguntam, como é que casou em 2008 e tem uma filha de 27 anos? É que esses 3 primeiros são os filhos que eu adotei no meu espírito. Amém. E são filhos que me aprenderam a ser um pai. Um pai. Eu casei com a minha esposa também é a primeira filha. Eu, quando casei, me tinha 31 anos, a minha esposa tinha 23 anos. Também a primeira filha, órfã de pai, e tinha 8 irmãos. Então, logo que eu casei com a minha esposa, então, eu recebi 2 irmãs dela. Uma tinha 11 anos, a que tem 27 anos hoje.
E outra tinha 9 anos, que tem 25 anos hoje. E outro filho é sobrinho da minha esposa, que no tempo de namoro, o irmão que segue a minha esposa teve um filho. E lhe dá o meu nome, que tem 16 anos hoje. Agora, de 2008 até 2016, uma história muito triste. Muito triste. Para nós recebermos, digamos, o nosso primeiro filho biológico, que tem 8 anos hoje. Nós passamos 8 anos de dificuldades à procura de filho. Não porque a minha esposa não alcançava. Durante 8 anos, a minha esposa fez 7 abortos. Comecei a perguntar a Deus o que é que se passava. Porque é muito fácil pessoas julgarem. É muito fácil pessoas apontarem. Sabe? Voltando atrás, eu passei momentos de fome. De muita fome, em que para eu me alimentar bem, eu tenho que utilizar o pretexto de fazer visitas. Eu ali olhava na igreja, quem não veio domingo, irmão fulano, irmã fulana. Então, eu vou simular uma visita, perguntar, vou na casa do irmão da irmã, saber por que não apareceu na igreja. Mas eu tenho uma outra intenção por detrás dessa visita. A intenção é que na casa do irmão eu vou poder me alimentar. Percebe? Percebo, sim. Então eu perguntava a Deus o que se passava. E um dia o Senhor vai me dizer uma coisa. Te faço passar nesse caminho para que um dia encontrará alguém que passa pelo mesmo caminho que tu esteja pronto para poder ajudar. É por isso que eu disse que Deus trabalha comigo nessa área da empatia. É muito difícil hoje, eu não consigo deixar alguém com fome. Não consigo. Não consigo porque eu passei por ali. Deus me ensinou algo muito importante. Eu vou te explicar uma coisa. Imagina, um belo dia eu estava em casa, o irmão veio me procurar. Eu não tinha dinheiro. Já pensar, como é que vou fazer hoje? Como é que vou alimentar essa família? Eu tinha 1.500 kwanzas. Meu Deus. Então, o irmão veio me procurar em casa para me dizer que, pastor, se eu cheguei até aqui, é porque na minha casa não tenho nada para comer. Olhei para o irmão, eu disse, irmão, também não tenho nada, eu tenho 1.500. Então vamos fazer o seguinte, tu pegas o meu kwanza, leva, eu fico com 500. Estás a ver? No entanto, quando a minha esposa vai fazer o aborto, primeira vez, o médico nos disse que é algo normal, tudo. Achamos que era normal. Vai fazer segunda vez, vai fazer terceira vez. Eu comecei a me preocupar. Comecei a orar a Deus. E essa imagem vem de novo no meu interior. Situações tristes. Imagina, num ano, eu tinha 9 mulheres grávidas na igreja, incluindo a minha esposa. O Senhor vai me falar para começar a orar acerca delas até que nascer. Todas as quarta-feiras eu orava com essas mulheres. 8 nasceram e a minha esposa abortou. Aí você se pergunta, mas
que que Deus é que eu esse estou a adorar e não está que eu estou a adorar, que Deus é esse que eu estou a servir. Yes. Mas algo muito importante vai me revolucionar. Uhum. Muito importante vai me revolucionar. Que está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo acho que 23, versículo 25. Eu faço confusão. Ou 25, 23. Uhum. Que diz o seguinte: servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. O Senhor vai dizer que no teu país não haverá nenhuma mulher estéril, nenhuma mulher que aborta. Ok? Mas a minha mulher abortava. O que é que eu fiz? Comecei simplesmente a servir ao Senhor. Eu não orava mais. Dizer que o Senhor dá filho, dá comunhão, isso já não me importava. Só que o meu jeito, a minha forma de ser é diferente. Eu sou homem. Esse fator, a relação não era boa com a esposa em casa. A esposa mudava de humor a qualquer momento, porque não alcançava o que ela, Sim, que ela queria. bem queria Sim. e tudo mais. Então, 8 anos depois, Deus nos concede a graça e nós tivemos esse nosso primeiro Pastor, filho tocou num biológico. assunto muito importante, que lá em casa nossas irmãs e nossos irmãos precisam saber, independentemente de ter perdido os filhos como perdeu a sua esposa, foi fazendo aborto, e sendo filho de Deus, o pastor não parou de orar. Parou de pedir Sim. o que pedia, mas não parou de orar. Uhum. Não parou de adorar Cristo Jesus. Não parei. Não parei de adorar Jesus. Só parei de pedir. Uhum. É isso que eu quero pastor. Frisa aqui. Só parei de pedir. Esse versículo que eu acabei de citar que me consolou muito, porque tudo que nós precisamos está condicionado. Qual é a condição? É o serviço. Né? O Senhor disse que abençoará, dará, mas a condição está em servir-lhe. Yes, em nome de Jesus. Então eu disse, Senhor, vou servir-te. O Senhor sabe o que vai fazer. Amém. E eu tenho dito sempre, tem muita gente na vida que ora por nós não conhecemos. É verdade. É verdade. Sabia de uma certa forma, mesmo não orando no meu assunto, mas tem pessoas que se preocupam também que têm orado. Então eu fui orando por outros assuntos. Amém. E vê, como eu disse, depois de um tempo, eu vou receber um casal na igreja que tinha história semelhante à nossa. Esse casal já contava com 10 abortos. Alguém lhe falou, vai procurar o pastor. Vai procurar a esposa do pastor. Então ela veio, acompanhada com o esposo, em casa, conversamos e tudo mais. Eu pedi, vão fazer exames, traga-me os resultados. Fizeram exames, tudo mais, tudo estava bem. Eu disse, ok, é assim que eu gosto. Eu não gosto de orar com dúvidas. Amém. Primeiro, vão fazer ainda a área física, exatamente. Depois e ali vou entra no saber se é espírito. mesmo questão física Sim, ou espiritual. Ou espiritual. Amém. Nós começamos a orar, graças a Deus, esse casal tem 2 filhos. Glória a Deus. E continua na igreja Yes. até hoje. E tem uma filha também que eu gosto muito, inclusive foi minha colega na faculdade, sendo ovelha na igreja, mas estudamos junto na faculdade.
que quando casou também teve esse problema de alcançar. A ponto que o marido já não queria dela. Ali eu tomei a consciência, comecei a orar por ela, orando junto todas as quintas-feiras, até que concebeu, e nesse momento está de repouso de maternidade. Glória a Deus. Nasceu um rapaz. Então são esses percursos que o Senhor levou-nos. E como é que chega a tua bênção, a vossa bênção esperada? Como é que chega o vosso filho? Como é que o pastor e a sua esposa souberam, perceberam-se, né? Que ela estava grávida. Depois de tantas perdas. Bem, como eu disse que os meus primeiros 3 filhos ensinaram-me a ser um pai, eu, na verdade, eu não estava assim muito ansioso, porque em nenhum momento eu fiquei desesperado. Amém. Sabia que a qualquer momento Deus dará. Amém. E se não desse também, tudo seria pela glória do Senhor. Então Deus deu um filho, depois, ainda assim, Deus dá um filho, aí no intervalo de 4 anos, a esposa vai fazer mais 2 abortos. Até no hospital já era considerado como abortante habitual. Meu Deus. Abortante habitual. Mas algo vai acontecer. 2 anos depois, 2 ou 3 anos depois, a minha esposa vai ficar concebida. Quando fica concebida, eu vou receber um ataque. Um ataque muito forte. Eu fui visitado pelo anjo da morte. É algo que eu vi. A gente saiu da igreja, quando chegamos em casa, de repente senti uma dor muito forte no meu peito. Muito forte, que eu não consegui suportar. Aí fui fazer consulta, fiz consulta de cardiologia, parei até na clínica Girassol, por fim não encontrarem nada. Estava bem, meu coração estava bem, mas me pergunta, essa dor saiu onde? Então eu chego em casa, uma bela noite, dormi fora de casa no Marquês, de noite estava a dormir com o irmão, eu vou ver a presença de um anjo negro cobrindo a área em que eu estava a dormir. Dali eu comecei a orar em línguas, debaixo do sonho. Eu não falo inglês, tenho algumas noções de inglês. Mas o irmão que estava a dormir comigo me acordou e disse que estás a orar, mas é em inglês. Eu disse, oh, glória ao Senhor. Outra dimensão. Então, eu comecei a lhe explicar o que estava a acontecer. Então, no dia seguinte, a minha esposa vai abortar. Naquele momento, o nosso primeiro filho biológico estava muito doente, perto de nos deixar. Então, dali eu vou compreender que esse último aborto era alguém que tomou meu lugar. Então, depois tivemos mais o segundo filho. No segundo filho, a minha esposa não queria saber da gravidez. Não queria saber. Nós estávamos no retiro de 40 dias de jejum e oração. Recebemos uma irmã. Essa irmã não conhecia a minha esposa, mas veio até a mim e disse que, pastor, aquela mãe que está ali, Deus está me falando que é mãe das multidões. Estava a falar da minha esposa. E a minha esposa estava concebida. Oh, Deus. Desse nosso segundo filho.
Então, eu ali vou tomar umas medidas. Quando fomos no nosso médico, o médico disse que ela tinha que internar. Ela internou durante 6 meses no Ngangula, no tempo de Covid, Sim, sim. até que concebeu. E depois nós tivemos a nossa terceira filha. Glória a Deus. Esse é o percurso que tem muita coisa que a gente pode falar. Esse é o percurso que Deus, as dificuldades que a gente foi vivendo nessa caminhada com Cristo. Então, Deus nos chamou no Ministério da Palavra. Uhum. Sou uma pessoa que saio muito mesmo. Às vezes eu fico com receio de pedir a permissão do meu pastor responsável, mas é alguém que é um pai para mim. Nunca me impediu das minhas saídas. Sou convidado fora de Luanda, algumas vezes também fora do país, levar a palavra. Amém. E cada sítio onde a gente passa, há testemunhos. Glória a Deus. Há testemunhos. E tem coisas que Deus faz. Deus pode me tirar daqui, me levar no Ambo. Eu só sei que vou dar um seminário, vou lá estar numa atividade, mas depois o Senhor vai dizer que só te trouxe aqui por uma coisa. Eu encontro lá um casal que já era separado. Reconciliei esse casal. Voltou novamente com o marido. E o Senhor vai me dizer que só te trouxe aqui para dar solução nesse problema. Amém. O Senhor faz isso. Outra vez fui no Zaire, cheguei lá. A casa que me acolheram, uma filha de 20 anos, que já estava fora de casa. A mãe chorava que chorava. A filha não queria voltar de casa. Eu disse naquela mãe, liga para a tua filha, diga para ela que eu estou aqui, quero conversar com ela. A filha vem, conversei com ela, voltou em casa. O Senhor me diga outra vez, só te trouxe aqui para trazer de novo a filha na casa da sua mãe. Glória a Deus. Então, são coisas que Deus vai fazendo e grandes coisas que Deus vai fazendo, muitos testemunhos, principalmente na área da cura. Amém. Muita coisa que Deus tem feito conosco. E a nossa vida não tem sido assim fácil. Eu vivi e continuo a viver muita coisa. Imagina, o Senhor te fala que tudo que você terá não vai ser com facilidade. Para não dizer um dia que foi com teus esforços. Exatamente. Eu pergunto ao Senhor, mas por quê? Só tem que ser comigo, ou tem que ser eu? Então, a minha história, mesmo do lado profissional, né, tem impactado muita gente. Eu estou aqui, não tenho vergonha de nada. Né? A minha esposa, quando fez aborto, gêmeas, que chegaram a ter 6 meses, abortaram, saíram, ainda respiraram. Eu me lembro, fui buscar a esposa no hospital, parei no meio da